dona de uma das filmografias mais extensas e ricas do nosso cinema. Aqui ao meu lado, no Reserva Cultural, Nicole Puzzi. Gente, eu sei que o Rafael é meu fã. E sabe que a gente descobre pelo olhar, né? O cara é fã, você bate o olho assim, você sente que o cara é fã. Mas eu estou muito contente de estar aqui, viu, Rafael? Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Nicole. Me diz, você já contou quantos filmes já fez na vida? Eu nunca parei para contar. Eu escrevi um livro, aliás, sei que fiquei em falha, eu queria ter trazido o livro, mas não encontrei nenhum em casa. Eu escrevi um livro sobre os meus filmes, ele está à venda só pela internet, A Boca de São Paulo. E mesmo escrevendo, falando sobre os filmes, eu fiz questão de não contar, sabe? Porque assim, a maioria eu não assisti, né? Os outros que eu assisti, que gostei bastante, mas assim... sei lá, eu não gosto de ficar quantificando as coisas não, sabe? Nada na minha vida, eu não fico contando nada. Então nos diga, por que a maioria dos filmes você não assistiu? Primeiro, porque eu era uma moça muito séria quando eu fazia o cinema e eu não saía muito de casa à noite, só para filmar. Não é bem isso não, eu sou preguiçosa mesmo, a verdade era essa. Eu não gosto muito de assistir filme nacional, não gostava, nem gosto muito de assistir filme nacional, teatro, essas coisas. É um horror para mim, porque eu acho que a gente precisa assistir. E aí eu tinha uma preguiça, sabe, sair de casa. Normalmente eu estava muito cansada, normalmente eu estava vindo de alguma filmagem ou fazendo alguma outra coisa, eu estava trabalhando, no meu trabalho eu trabalhei como enfermeira, né? Então assim, era muito cansaço mesmo. E aí não fui assistir, foi passando o tempo, acabei assistindo, por exemplo, Ariela. Foi o maior sucesso meu. Eu assisti agora, faz uns 3 anos que eu assisti. E gostei pra caramba, falei, nossa, que filme bacana, sabe? Filme que ficou legal, gostei muito. Mas eu sempre achava que os filmes tinham ficado bons. Tem uns que eu sei que não ficaram, mas a maioria eu sei que ficou boa. Não vendo os seus filmes, você tinha noção se era boa atriz ou não? Como você conseguia fazer essa avaliação? Pois é uma coisa intuitiva, veja bem. Se você trabalha com doce, você sabe os ingredientes que tem que ir naquele bolo para que ele fique bom, né? E eu sabia os ingredientes que tinha que ir naquele filme, eu conhecia o diretor, eu sabia como ele dirigia, eu via o posicionamento da câmera, eu sabia do roteiro e eu sabia assim que quando eu estava no filme, eu sabia que ia ter muito retorno. Na época eu sabia disso, isso era meio que óbvio, né? Se era eu, Helena Ramos, Aldine Miller, com certeza ia ter retorno, a Zilda Maio também. Então assim... Mas a qualidade eu media muito pelo diretor, pela maneira que ele conduzia as filmagens, pelo enquadramento, sabe, tudo isso. E eu nunca errei, porque do mesmo tempo, anos depois, quando eu assisti, por exemplo, Filhos e Amantes, do Francisco Ramalho, todo mundo dizia, porque ficou bom, ficou bom. Eu sabia que ia ficar bom. Aí, anos depois, há uns 5, 6 anos, eu filmei Filhos e Amantes, acho que em 80, 81, por aí. Aí, há uns 5, 6 anos que eu assisti. Eu falei, eu sabia que o filme ia ficar bom. E ficou excelente esse Filhos e Amantes. Um grande filme. Você citou atrizes como Zilda Maio, Helena Ramos. A competitividade e a disputa por papéis era acirrada, né? Como era para ti assim? Como que você recebia os convites? Tinha mesmo essa disputa por grandes papéis, por grandes trabalhos com grandes diretores? Na verdade... Rafael, a competitividade era do produtor em saber se ele ia conseguir a Nicole Puzzi, se ele ia conseguir a Helena, ou se ele ia conseguir a Aldine ou a Zilda. Na verdade, eram eles que competiam para saber se nós estávamos disponíveis, se nós queríamos fazer aquele filme. Então, a gente aceitava o que a gente queria aceitar. A gente não corria atrás, porque eles corriam atrás da gente. Por quê? Porque o produtor, junto com o exibidor, principalmente o exibidor, que às vezes patrocinava esses filmes, que havia uma necessidade desses filmes em cartaz por causa de uma lei na época da ditadura, que obrigava o cinema, as salas de cinema a exibir filmes nacionais. Então, muitas vezes os exibidores bancavam algumas produções e falavam, eu quero a Helena Ramos nesse filme. Mas a Helena Ramos não está, ela está, sei lá, em Mato Grosso, está filmando longe de São Paulo. Então a Nicole Puzzi,
sabe? E assim, a disputa mesmo, a competitividade mesmo, principalmente de nós 4, era dos produtores exibidores e não era nossa, não. A gente sempre tinha filme querendo, a gente sempre tinha gente nos chamando para trabalhar, sempre tinha filmes à nossa disposição. Eu recusei muito mais do que eu aceitei. Recusei muito porque eu queria ser enfermeira, eu fazia serviço social na faculdade, né? Então era complicado, porque ia fazer um filme e tinha que faltar na faculdade. Mas aí acabou que fiquei no cinema, né? Não me arrependo não, foi bom. Então vocês eram as grandes estrelas em um período do cinema da Boca e, consequentemente, eu imagino, você pode me falar agora, os maiores cachês eram os de vocês? Olha, eu não sei quantas outras, porque eu nunca me interessei em saber do salário das outras meninas. Eu sei que a Helena Ramos ganhava muito bem porque ela era mais requisitada. Mas eu ganhava para a época e para aquele tipo de produção, eu ganhava muito bem, sabe? Eu ganhava muito bem. Eu cheguei a comprar um apartamento, que era assim meio que absurdo você comprar um apartamento em pouco tempo, em 7, 8 anos de carreira, em qualquer coisa. Você entendeu? Então, assim, porque eu recusava e eles pagavam mais. Aí pagava mais, aí eu acabava aceitando. Então, o que já vi escrito por acadêmicos que falam sobre a pornochanchada, mas falam sem conhecimento da causa, porque eles não participaram de nenhuma pornochanchada, sabe? Acontece o seguinte, tinha gente que ganhava muito pouco mesmo, tinha gente que aceitava qualquer merreca, e tinha eu, possivelmente Helena e Aldine e Isilda, que não aceitávamos qualquer merreca, você entendeu? Eu ganhei muito bem. Então, quando a gente viu o Nuno lá da Unicamp, que é um catedrático, não sei o que, falar que a gente ganhava mal. Não, uma boa parte das meninas ganhava mal, como uma boa parte dos homens também. Agora, eu comprei meu apartamento, então assim, eu não considero que eu ganhei mal. Para a época e para o que tinha de disponibilidade no mercado, de valores, entendeu? Então assim, só desinformado que acha que todas nós ganhávamos muito mal. Não. Se eu ganhasse tão mal, juro que hoje eu estaria passando necessidades. E eu ainda tenho resquícios daquele dinheiro que eu ganhei em 70, 80. Sabe? Estou sem trabalhar na TV há algum tempo. Sempre faço uma coisa ou outra. Mas não mantive, assim, fazer uma novela atrás da outra, uma novela. Não mantive um contrato. Então, muita coisa que eu tenho hoje ainda é resquício daquela época. Então, assim, aonde eu ganhei pouco? Aonde esse Nuno Abreu, aonde ele foi? Com quem ele foi falar? Só que ele conversou com uma única atriz, que o informou muito mal. E foi essa única atriz, que era uma pessoa que não era do meu relacionamento, e era uma pessoa que eu não ficava lá, depois das 4, não era a terceira, quarta pessoa a ser chamada, depois que chamavam as 4. Então, assim, uma pessoa amarga, essa mulher que deu informação para o Nuno Abreu. Então, ele passou uma imagem da mulher, ele não valorizou a mulher que fazia pornochanchada. Ele foi machista, repito isso sem o menor problema. Já falei isso, já mandei e-mail para ele, mas ele não tem coragem de me responder, porque ele já fez a tese dele, ou sei lá o quê. Ela está correta na maior parte. Quando ele se refere aos homens, está corretíssimo. Quando ele se refere às mulheres, ele está enganado, ele está equivocado. Ele conversou com a atriz Chinfrim, e não conversou com as 4 mulheres do cinema nacional, você entendeu? Com a única atriz Chinfrim que eu considero do cinema nacional. Ele só conversou com ela. Porque as outras, mesmo as que não tinham o nosso nome, sabe? Elas não eram Chinfrim, eram mulheres lindas, mulheres inteligentes. A gente não era simplesmente um corpo, um pedaço de carne. Ele que considera isso por causa do machismo latente que ele tem dentro dele. Sabe? Ele tem que trabalhar isso dentro dele. Deve estar muito velhinho, talvez, quem sabe, agora ele acorde para a realidade. Sabe? Eu vou te falar uma coisa. Vou te revelar uma coisa que eu nunca revelei. Para ninguém. Porque eu sempre tive que esconder. Eu tenho um QI de uma pontuação um pouco alta. Só que eu não posso falar para os outros, sabe por quê? Vão dizer que eu tô louca. Por quê? Porque eu fui bonita e gostosa? Só que o meu QI tem uma pontuação um pouco mais alta, mas QI é uma merda, porque o meu lado emocional,
ele sempre foi altos e baixos, então atrapalha qualquer QI. E QI serve para quê? Para você fazer o quê? Cálculos? Odeio. Para raciocínio lógico? Odeio. Palavra cruzada. Palavra cruzada? Odeio. Então, assim, se serve para ler Machado de Assis, já li tudo sobre Machado de Assis. Você entendeu? Se serve para ler Nietzsche, já li tudo, já visitei a casa do Nietzsche. Então, assim, tá. Entendeu? Não serve para absolutamente nada. Não no meu campo de trabalho, porque emocionalmente eu sempre fui uma pessoa meio destemperada. Então, assim, falar que a gente era burra gostosa e trabalhava por mixaria, isso é uma desinformação que não é admissível num catedrático. Desse nível, desse quilate, que falou tão bem da pornochanchada em relação aos homens. Mas eu acho que as mulheres, eles não valorizam. Eu estou assistindo, eu achei que eles estavam... Primeira vez, hein, que isso... Fica assistindo. Falar em teoria, você escreveu um livro que é uma revelação do que era a boca de fato. Como se deu essa ideia de escrever esse livro? Mas se quiser até convidar as pessoas para lançar o livro em papel mesmo. Eu quero dizer para você que por enquanto o livro está na internet e eu quero fazer um convite. Existe uma possibilidade desse livro ser editado, ser impresso, né? Eu quero que você faça o prefácio dele. Topa? Aceito, claro. Já uma honra. Então tá bom. Então, ó, aqui. Negócio fechado. Negócio fechado. Negócio fechado. Esse meu livro se chama A Boca de São Paulo. Eu escrevi porque eu posso escrever, porque eu tenho ainda tenho uma boa memória de tudo aquilo e tenho uma visão não preconceituosa do que nós passamos por lá. Não é uma visão de que, a gente exalta... Não, não é uma visão boboca, não. Vou falar bem... Não. É uma visão que eu procurei não entrar na crítica, procurei simplesmente relatar o que se passava naquele momento, como era. Porque você vai descrever, por exemplo, a Avenida Paulista. Você não vai falar, as pessoas passam com semblante assim, o assado. Você vai, olha, a Avenida Paulista tem um prédio tal, não sei o quê. Olha, aquela pessoa passa... Você vai relatar. Eu acho que o Aloysio de Azevedo, que escreveu o Cortiço, ele escrevia os livros dele, eu me baseei muito nisso. Os livros dele simplesmente contavam o que acontecia, né? E muita coisa tinha a ver com a realidade. Então, o meu livro é assim, eu conto o que acontecia e dou a minha opinião, claro. Então, dou a minha opinião sobre algumas coisas, mas, em geral, quando eu falo sobre a pornochanchada, é simplesmente um relato daquilo que eu vi, daquilo que eu presenciei. É um relato verdadeiro, é um relato que não é carregado de amargura, porque eu não sou amarga, sabe? Não é carregado de oba-oba, que eu não sou tola. É um relato verdadeiro, muito melhor do que muitas teses e coisas por aí. E como que tem sido a repercussão? As pessoas têm feito sucesso esse livro com o público? Olha, apesar de que assim, eu praticamente não tenho divulgação nenhuma desse livro, né? Ele está lançado na internet, só a pessoa adquire lá. Eu acho assim um absurdo, porque a pessoa acaba tendo um gasto com Sedex, com não sei o quê, e encarece o livro. Esses dias me cobraram, mas o teu livro é caro. Eu falei, não, eu não tenho culpa disso, eu praticamente não estou ganhando nada. Eu lancei o livro porque eu gosto, mas acontece com as despesas, tudo é muito caro nesse país, é real mesmo. Então, assim, mas o livro tem vendido muito. Eu fico boba de ver como as pessoas gostam, tem saído muito para faculdade de cinema, sabe? Para cursos ligados ao cinema. Eu acho que é um livro histórico, um livro que qualquer pessoa do meio deveria ler, porque você ignorar a pornochanchada é uma burrice, não dá para ignorar a pornochanchada em nosso país, né? Quem estuda sobre cinema nacional, né? E vale a pena. A Boca de São Paulo é o nome do livro, porque eu fiz filmes no Rio, mas a maioria foi aqui em São Paulo. Comecei minha carreira em São Paulo. Então, comecei minha carreira na Rua do Triunfo, que era a tal Boca do Lixo, né? Só que não era esse lixo que a gente vê hoje. Era um lugar que você podia andar. Era um lugar que você era respeitada, podia andar. A família podia andar. Nunca foi um lugar muito
Assim, não era um lugar de atração para a família, mas as pessoas podiam ir até a Rua Santa Efigênia, podiam ir até uma outra rua. Não era esse perigo que é hoje em dia, que dá medo de ficar lá. Eu acho absurdo. Acho um absurdo. Eu acho que deveriam transformar aquilo, de repente, numa atração turística. Né? Fala em político, não adianta nada, né? Nicole, você também tem um blog que coloca ali algumas histórias bem curiosas. Eu já li até da sua relação com os Trapalhões. Eu queria que você falasse como que foi essa ideia do blog e essas histórias aí todas. Eu gosto muito de escrever, mas assim, quando eu tenho tempo, vou lá e escrevo. Nossa, tem muita coisa ainda que eu gostaria de publicar, que eu gostaria de colocar. Mas às vezes, assim, eu vou no blog, se eu estou indignada, eu coloco minha indignação, se eu estou... depende do meu humor, né? Aliás, tudo que eu faço depende do meu humor. E o blog é muito interessante. Eu tive uma época de saudosismo com os Trapalhões, porque eu iniciei minha carreira trabalhando com os Trapalhões. Eu tinha 14 anos, quando eu comecei a trabalhar na TV Tupi e depois comecei a viajar com o Dedé Santana, com o Mussum, com o Zacarias. E eu tenho muito amor por eles três, muito amor. Gosto muito do Renato, mas eu convivi mais com esses três, né? Então eu contei assim no meu blog, o meu blog é nicolepuzeverdadeira.blogspot, né? .com.br, deve ser isso, né? Nicole, uma coisa que o público fica dividido é quando se fala na grande musa da Boca. Quem foi e quem é a grande musa da Boca? Antes de responder, eu quero dizer o seguinte. Nós fomos as últimas musas do nosso país. As penúltimas musas foram as vedetes. E depois da gente veio, sem nenhum preconceito, veio a Carla Pérez, assim, mas veio as Mulheres Frutas. Cada uma vence como quer, cada uma faz o que quer da vida, o corpo é dela, né? Então, só que aquela coisa inatingível, aquela coisa de sonho, de platônica, nós somos as últimas, nós da Porno Chanchada. Nós preenchemos os sonhos, não era só uma coisa de tesão, não. O sexo só, era uma coisa maior, era uma coisa assim das pessoas imaginarem, sabe, sonharem de uma maneira com a gente, endeusarem mesmo a gente. Então nós somos as últimas musas. A grande musa para mim, a maior musa para mim do cinema nacional foi, evidentemente, a Helena Ramos. Por quê? Porque ela era a mais querida mesmo, ela era a mais requisitada, ela era a que deixava os cinemas mais lotados, sabe? E ela era perfeita, perfeita. Aliás, nós tínhamos um corpo perfeito, né? Todas nós, né? E porque não existia recurso. Então, assim, mas a grande musa mesmo para mim foi a Helena Ramos. Você trabalhou em teatro, trabalhou em televisão e trabalhou também no cinema. O cinema é a sua grande paixão? Minha grande paixão são meus cachorros. Eu tenho paixão pelos meus cachorros, eu acho que essa é a minha grande paixão. Mas, claro, que eu entendi sua pergunta, é claro. Não sei, eu gosto das três coisas, gostei das três coisas. Cinema era gostoso porque você, na época pelo menos, você fazia uma amizade ali com todo mundo, era uma coisa gostosa, sabe? Televisão é bom porque você ganha mais dinheiro, teatro é uma coisa boa também porque é ao vivo, você tem que fazer e acabou, sabe? Então, assim, hoje eu tô de uma outra, hoje eu tô na televisão, mas de uma maneira um pouco diferente, né? Tô na televisão apresentando um programa e já fui apresentadora, mas de uma TV a cabo, de um local restrito, tudo. Mas hoje parece que eu vou ter a época da Porno Chanchada, porque eu estou apresentando um programa que a gente fala muito sobre sexo, na TV a cabo, no Canal Brasil, e eu estou gostando muito. Fale nesse programa Pornolândia e como que é estar aqui do outro lado, entrevistando as pessoas. Tem um lado meu que é muito debochado, sabe? Eu sou debochada, assim, imagina se não iria ser, né? Pornolândia é aquela coisa, tem tudo a ver com a minha cabeça, assim, tipo assim, para com preconceito. Gente, odeio preconceito, então vamos parar com preconceito. Como? Vamos falar sobre sexo, sem preconceito e sem endeusamento. Cada pessoa tem dentro de si
um desejo sexual. Cada pessoa tem dentro de si preferências sexuais ou atitudes sexuais que às vezes ela não assume no dia a dia, ou não assume para todo mundo, que também não precisa sair contando, falando para todo mundo, não há necessidade. Eu acho que sexo é uma coisa íntima que fica, se você quiser contar, conta, se você não quiser contar, não conta. E nós falamos sobre todas as maneiras, assim, o programa poderia se chamar Qualquer Maneira de Amar Vale a Pena, sabe? Mas ele se chama Pornolândia, é para debochar mesmo. E nós temos assim um programa bastante diferente. Nós temos no final do programa, nós temos uma receita, tem uma garota nua que faz uma receita de comida, né? Ela é nossa cozinheira. No início do programa a gente normalmente temos um ensaio sensual, sabe? Mas no estilo da pornochanchada. Não queremos mulheres gostosas no programa. Queremos para entrevistar, claro. Se for mulher gostosa para entrevistar, a gente quer. Mas nenhum ensaio sensual é com mulher gostosa. É com a mulher do jeito que o homem gosta. Sabe? Nós vamos conversar daqui a algum tempo com uma garota que faz muito sucesso no cinema erótico, mas ela é bem gordinha, que a gente descobriu não, que é óbvio, que a maioria dos homens gosta de mulher gordinha. Mas não conta, porque ele tem vergonha. Tem vergonha de admitir eu gosto de mulher gordinha. Alguns têm coragem, né? Está tendo coragem agora, mas alguns homens não têm coragem de falar que gostam de mulher gordinha. Eles também seguem o padrão de beleza, aquelas coisas. Então nós vamos conversar sobre isso, sobre as diferenças no gosto sexual, no gosto sensual, mas sempre com os nossos ensaios com mulheres normais, sem filtros, sem nada. Tanto é que quem está apresentando é uma ex-atriz de pornochanchada com 55 anos, né? Então, sabe? Então, veja bem, é um deboche, mas ao mesmo tempo é uma coisa séria. É uma coisa meio, vamos dizer, meio marginal, mas eu estou amando. Nicole Puzzi, você tem ideia de quantas pessoas foram, são e serão apaixonadas por você? Não, eu não tenho ideia, mas assim, eu tenho o maior prazer, sabe? Eu tenho o maior prazer de realmente ter muita gente que foi apaixonada pela Nicole Puzzi, vamos dizer assim, porque eu não suportaria a Nicole no dia a dia. Mas tem muita gente que foi realmente apaixonada, tanto homem quanto mulher, sabe? Gay, que foi assim, ai, Nicole, aquela coisa. Então, assim, sempre tratei essas pessoas bem, inclusive as lésbicas, que eu tinha eu tinha assim, tenho até hoje muitas lésbicas que são minhas fãs, mas embora não seja lésbica, eu não sou porque eu não consigo, senão eu seria, porque eu acho que se relacionar com mulher deve ser mais fácil que se relacionar com homem, né? Que homem é porradão se relacionar com homem, mas não consigo ser lésbica. Mas assim, tem uma turma assim, de fãs, tem homens que são vidrados até hoje, e eu tenho assim uma coisa comigo, esse meu espírito assim meio, sabe, meio voluntarioso, essa minha coisa de fazer só o que eu quero, acabou, sabe esse negócio? Eu deveria ter sido esperta, eu deveria ter sido prostituta, como sugere o Nuno de Abreu, que nós éramos. Não, não era. Só se quem ele entrevistou fosse, porque eu não era, a Aldine não era, a Helena não era e a Zilda Maio também não era prostituta. A gente não se vendia em sexo. A Zilda vivia casada, normalmente ela casava com pessoa que era com quem ela trabalhava, vivia casada, apaixonada, sabe? Então, assim, se eu fosse prostituta, eu estaria muito rica, porque até hoje, tem um lado meu que é vaidoso, até hoje eu recebo proposta. Claro, com 55 anos, você recebe proposta com grana, claro que você... Pô, ainda estou dando uma meia sola, né? Então, assim, claro que isso mexe na vaidade. Mas eu não consigo ir para a cama com quem eu não gosto. Eu tenho que gostar ou intelectualmente, achar o cara bacana, ou fisicamente, ou sei lá o que mente, sabe? Tem que estar na minha cabeça. Estou com vontade, não importa. Pode ser, nunca tive preferência de homem assim ou homem assado. Para mim, gordo, magro, negro, branco. Aliás, negro, naquela época, você não podia contar que namorava, né? Naquela época, namorar jogador de futebol era um crime, hoje é profissão. E então, assim, hoje se você namora um jogador de futebol, você vai pra Globo na hora, né?
Naquela época, se você contasse que namorava jogador de futebol, você ia para os quintos dos infernos, mas, nossa, era um preconceito terrível. Então, esse meu lado voluntarioso que fez com que eu não ficasse mais rica, mas eu não me arrependo não, acho ótimo, porque eu fiz só o que eu quis, saí só com quem eu quis, ou seja, eu só dei para quem eu quis, e de graça. Falta bons papéis para você? Ai, falta qualquer papel para mim, gente. Eu tenho pessoas que eu lancei no mundo artístico, tem autores que estão na Globo, que eu não vou citar o nome, mas tem gente na Globo que eu lancei e que não me chama para trabalhar, discriminação, eu não sei o que é. Eu não sei por que as pessoas não me chamam para trabalhar, pessoas que começaram comigo, pessoas que juram amizade para mim, quando me encontra, me abraça, me beija. Não, você tem que fazer uma novela minha. Não chama. Eu também não vou correr atrás, foda-se. Você entendeu? Não vou correr atrás, já estou me fudendo, mando se fuder também. Então, assim, não vou correr atrás de ninguém para trabalhar. Eu consigo ganhar meu dinheiro, eu trabalho pra caramba com as minhas coisas que não são ligadas ao meio artístico, sabe? E agora, fazendo esse programa, estou muito feliz também, sabe? Então, assim, quero voltar ao teatro porque eu estou com algumas peças muito, muito boas que eu quero montar, mas eu tenho uma preguiça de produzir, meu amigo. E essa história de você buscar patrocínio é um funil que só algumas pessoas conseguem porque elas têm amizade com fulano, com Beltrano, porque o Brasil continua o Brasil da época de Machado de Assis. Quando você lê os livros dele, você vê que as pessoas conseguiam cargos só com favores. Se você não tivesse, o Lima Barreto diz isso também, se você não tem um pistolão para conseguir certos cargos, na época, você não conseguia crescer de forma alguma. Hoje, é claro, está bem melhor. Mas só que para você conseguir coisa do governo, apoio do governo, você já percebeu que só os grandes patrocínios são direcionados só para... Tem nada contra, que ainda bem que direciona patrocínio para alguma coisa, só para determinados atores da Globo, e para espetáculo como o Cirque du Soleil. Então, acho que Lei Rouanet para o Cirque du Soleil, que isso, é um espetáculo francês. Por que nós temos que dar o nosso dinheiro, o dinheiro da nossa cultura, para um espetáculo francês? Você entendeu? Então, assim, você não consegue acesso se você não tiver um pistolão. E eu confesso que eu conheço muitos políticos, muitos, que todos eles me paqueravam na época, quando eram mocinhos, estudantes, ou quando estava iniciando a carreira de político, e até hoje um ou outro, né, quando me descobre, eu falei, já sei, foi meu fã, tá bom, sabe? Então eu poderia apelar para isso, mas eu não tenho estômago para apelar para alguns políticos, eu tenho estômago para apelar para político para me ajudar no meu ativismo animal. Aí eu vou e falo com aquele que eu conheci, falo, não vem não que eu te conheço, você vai me ajudar nessa causa animal, sabe? Então, assim, aí eu vou para lutar pelos animais, tudo bem, eu apelo para os políticos, mas apelar para pedir patrocínio, para pedir emprego? Essa Nicole não nasceu para pedir emprego, não, sou muito orgulhosa nessa parte, aí foda-se, sabe? Vou pedir emprego, a pessoa vai me desdenhar? Não vou dar esse braço a torcer, jamais. Eu faço a minha vida. Me responda uma coisa. Quando que a Cinemateca ou algum centro cultural espalhado aqui no Brasil fará um ciclo de filmes em sua homenagem? Minha homenagem eu não sei, sabe? Também não me preocupa porque isso é coisa de intelectual. Eu não estou nem aí, não sou intelectual, sou uma marginal e marginalizada. Mas o Museu da Imagem e do Som fez um documento comigo, um depoimento meu sobre o cinema nacional. Eu achei muito legal, eu achei que fica para a história da porno chanchada. Mas sabe, assim, tudo passa, eu não tô... eu poderia achar que deveriam fazer, sabe? Mas não sou eu que vou ter... como é que eu vou dizer? Não sou eu que vou ter os benefícios desse trabalho, se eles fizerem. Quem teria os benefícios do trabalho de fazer uma exposição de cinema da porno chanchada, seja comigo ou com qualquer outra atriz? Os benefícios seriam das pessoas, dos estudantes de cinema e do público em geral. Eu já fui beneficiada muito só por ter trabalhado lá na Rua do Triunfo, só por ter feito porno chanchada. Foi muito bom para mim, foi muito, muito bom.
A única coisa melhor na minha vida foi ter tido minha filha. Mas a segunda coisa melhor da minha vida foi ter feito Porno Chanchada. Então, assim, esse é um privilégio que ninguém me tira. Agora, o fato deles não valorizarem a nossa cultura, e a Porno Chanchada é a arte cultural com mais preconceito, mais vítima de preconceito que existe no mundo, a Porno Chanchada. É vítima de preconceito cultural. É uma coisa assim absurda, que não dá para entender. Porque o cinema italiano da época da Porno Chanchada era porno chanchada. Uma parte do cinema italiano fazia Porno Chanchada. E é valorizado. Aqui não, aqui... Ai. Nicole Puzzi, o nome desse programa é Zootropo e o subtítulo é Revelar para você o que o cinema te revela. Eu quero saber de você, o que o cinema te revela? O cinema atual não me diz nada. Mas a Porno Chanchada revelou um mundo de alegria. A Porno Chanchada, o cinema da Porno Chanchada, ter trabalhado no cinema da Porno Chanchada, revelou o meu lado marginal, o meu lado de rebeldia, sabe? Porque não era qualquer pessoa que ficava nua. Eu não precisava ficar nua, meu pai tinha condições de me sustentar. E eu fiz porque eu quis. Então, o cinema revelou essa minha personalidade meio foda mesmo, sabe? Que às vezes me atrapalha, mas que eu amo. Então, o cinema revelou a pessoa que eu sou.